Ministra, voltando também um pouco para a eleição de 2022, a gente estava vivendo, né, um contexto de sérias ameaças à democracia e, nesse contexto, houve várias decisões do TSE de suspensão de perfis, né, bloqueio de grupos. E parte dessas decisões, até hoje, desses processos, na verdade, parte desses processos seguem disponíveis, por exemplo, caso a gente vá buscar na consulta pública. A minha pergunta é se a senhora considera importante ter transparência dessas decisões para que, por exemplo, especialistas, academia, a própria imprensa possa avaliar melhor como foi o todo da atuação do ministro Alexandre de Moraes no TSE e a senhora, atualmente como presidente do TSE, se a senhora pretende retirar o segredo de justiça ou sigilo desses processos relacionados à eleição de 22 em que houve ou suspensão de perfil ou outros tipos de remoção do tipo. Não há processos pendentes lá no TSE, que eu saiba. Pendente não, mas o processo existe. Se o processo que eventualmente estiver sigiloso, ainda que arquivado, se a senhora... Quando foi feito, aí ele foi atribuído àquela condição de sigilo na hora da retirada. Depois do arquivo, ele vai para um arquivo. Não sei se há algum processo que tenha sido considerado ou sigiloso ou, o que você diz, secreto, no sentido de ser, de estar fora de qualquer acesso. O que não se dá acesso é alguma coisa que tenha, ou que tenha a proteção da pessoa, que aí foi retirado, ou perfis que eram falsos e nem havia identificação de quem quer que fosse, que foi o que aconteceu naquele período de 2022. E como havia também alguns deles que eram objeto de avaliação em inquéritos que estavam em curso, e aí não eram no TSE, eram no próprio Supremo, estes é que não foram disponibilizados. Mas o que tinha apenas a retirada e depois podia ser liberado, me parece que foram. Os processos que foram para o Supremo, então vão ficar sob sigilo? Não, eu não sei, porque aí o relator é que pode dar essa condição de sigiloso ou não. Eu estou partindo do que você diz assim, sobre a minha relatoria ou jurisdição no TSE, eu nem sou relatora de muitos processos, porque o presidente não recebe a distribuição regular, só de alguns casos. Mas sobre a minha relatoria alguma coisa, ou sobre a presidência alguma coisa que seja sigilosa, acho que não. O que eu encontrei lá era basicamente referente a dados orçamentários ou o que fosse, que eu inclusive disponibilizei.